Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Gratos ao Senhor por mais uma noite estarmos reunidos para glorificarmos ao Senhor nosso Deus, tributarmos a Ele glória e recebermos um pouco mais da sua poderosa palavra. Estou muito feliz por estar ministrando aqui hoje. Nem sempre eu consigo estar nos cultos de ensino. Semana passada mesmo eu estava chegando de viagem, não deu tempo de vir. Semana que vem eu tenho um compromisso. Mas sempre que dá para estar, eu tenho a alegria de estar com os meus irmãos na igreja, onde eu sirvo ao Senhor Jesus, onde eu sou espiritualmente alimentado. Hoje nós vamos ler 1 Coríntios capítulo de número 6. Assentado mesmo como você está, apenas mantenha a sua Bíblia aberta no texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo de número 6. A carta que Paulo escreveu aos Coríntios é uma carta que eu tenho muito prazer em ministrar nela. Durante a pandemia, onde nós fazíamos muitas lives, eu gravei 1 Coríntios inteiro aqui na igreja, aos sábados pela manhã. Viemos para cá, eu, Rafa e Douglas. E eu gravei 1 Coríntios inteiro, versículo a versículo, aqui nos sábados de manhã, e coloquei no meu canal do YouTube. Então, se alguém quiser depois buscar algum subsídio, alguma complementação a tudo que foi dito aqui, muito bem pelos demais que me antecederam, está lá no meu canal do YouTube. Então, mantenha a sua Bíblia aberta, redobre a sua atenção para mim. Queridos, o que se espera de uma igreja que é poderosa nos dons espirituais, financeiramente rica e que tem grandes pregadores? Pode deixar o ventilador, querido, pode deixar. E que tem grandes pregadores que já passaram por ela. Se espera que esta igreja seja uma potência onde esta igreja está estabelecida. Esta era a igreja de Corinto. A expectativa sobre ela era muito grande, mas as suas expectativas não foram alcançadas. Como já foi dito aqui, nós estamos diante de uma igreja que era carnal, imatura, dividida e ingrata com o apóstolo Paulo. O capítulo 6, que é o que vamos trabalhar nessa noite, revela exatamente algumas destas questões vivenciadas por esta igreja. Na semana passada, o evangelista Tiago Cabral esteve ministrando a respeito do capítulo 5. E no capítulo 5, Paulo está tratando a respeito da necessidade da disciplina na igreja, da disciplina eclesiástica, a respeito de um caso que havia acontecido na igreja, de um jovem que estava mantendo relações sexuais com a sua madrasta. E esse caso não foi resolvido devidamente pela igreja em Corinto. Era um caso que não havia sido resolvido pelo ministério da igreja. A disciplina eclesiástica não havia sido aplicada. E isso, por sua vez, comprometia o testemunho da igreja diante da sociedade. Porque que moral teria esta igreja para pregar a respeito de santidade, se havia um caso assim no meio da igreja e que não era tratado? Esse foi o assunto da semana passada. Agora, dando continuidade à linha de raciocínio, Paulo vai abranger outros assuntos que também estavam sendo empecilhos para o bom testemunho da igreja naqueles dias. Não apenas o caso do jovem que tinha relações sexuais com a sua madrasta, mas também algumas demandas judiciais que estavam acontecendo na igreja. Os problemas da igreja de Corinto, os casos da igreja que precisavam ser tratados e resolvidos,
eles não eram tratados no seio da igreja, conforme Jesus ensinou em Mateus 18, quando Jesus fala a respeito de quando temos um problema com algum irmão, precisamos procurar o irmão, conversarmos com ele, depois levarmos 2 testemunhas, depois levarmos o caso à igreja. Isso não acontecia na igreja de Corinto. Os problemas estavam indo para serem julgados por tribunais seculares, por tribunais regulares da sociedade daqueles dias. E o caso que provavelmente está em ênfase aqui é o caso do capítulo 5, porque a lei romana e a lei grega proibiam o que aquele jovem estava fazendo. Era crime na sociedade, tanto grega quanto romana, um jovem ter relações sexuais com a sua madrasta. Isso era um caso passível de punição nos tribunais. Então o que a igreja estava fazendo, ao invés de tratar do problema internamente, esse problema provavelmente estava sendo levado para juízes seculares, para que tratassem do problema que estava acontecendo na igreja. E alguém pode perguntar, mas pastor, por que eles faziam isso? Porque vale a pena lembrar que Corinto era uma cidade grega, e os gregos eram amantes das disputas judiciais. No Brasil se costuma dizer que cada um se sente técnico de futebol. Todas as vezes que você vê seu time ou a seleção brasileira jogando, você imagina como deveria ser. Todo mundo se sente técnico. Da mesma forma, em Corinto, todo mundo se sentia advogado. Nas cidades gregas, todo mundo achava que sabia sobre direito. Isso era algo que estava intrínseco no pensamento grego. Hoje em dia se fala tanto sobre democracia, mas a democracia nasceu na capital da Grécia, que era Atenas. E as pessoas eram estimuladas a participarem dos debates públicos, dos debates jurídicos, dos debates da sociedade. Para se ter ideia, a palavra que nós usamos hoje, geralmente para ofender alguém, que é a palavra idiota, quando você acha que alguém não é muito inteligente, geralmente se diz o quê? Fulano é idiota. Essa palavra nasceu na Grécia e se referia justamente a pessoas que não se envolviam na vida pública, na vida política. Quem não queria saber de política, quem não queria entender as leis, quem não queria ter um pensamento envolvido com estas questões, na sociedade grega era chamado de idiota. Daí vem a origem da palavra. Então, quando os irmãos de Corinto, que têm esse pensamento, se converteram ao Evangelho de Jesus, eles vêm para a igreja trazendo esse mesmo pensamento. Da mesma forma que os judeus, quando vieram para o cristianismo, queriam trazer as práticas judaicas sobre a lavagem de mãos, as festas, a circuncisão, os gregos queriam vir para o Evangelho trazendo as práticas gregas, como a frouxidão na vida sexual, partidarismo e disputas jurídicas. Por isso que a igreja de Corinto era assim, porque isso era a cultura do lugar onde ela estava inserida. Eu gosto muito de uma frase de David Prior ao comentar esse texto. Escreveu ele dizendo o seguinte: quando um grupo de cristãos se torna obcecado por seus direitos, em lugar das suas responsabilidades, surgem problemas incalculáveis, até que chegue o verdadeiro arrependimento. O povo de Corinto gostava muito de debater sobre seus direitos, e não sobre suas responsabilidades. E é isso que nós vamos ver aqui no capítulo de número 6. Uma igreja que buscava sempre seus direitos nos tribunais seculares, mas estava com isso prejudicando a sua responsabilidade, que é de pregar o Evangelho de Jesus Cristo nessa terra. E é bom que se diga, antes de nós lermos os versículos, que o cristão, nós cristãos,
Não estamos proibidos de fazer uso da justiça comum. Nós não estamos proibidos de ir a tribunais. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos dos céus, mas também somos cidadãos dessa terra. Nós não estamos proibidos de fazer uso dos tribunais. Romanos capítulo 13 diz que toda a autoridade é constituída por Deus, inclusive o judiciário. Se é justo ou não, aí é outra história. Mas a autoridade é constituída por Deus. Jesus, quando estava diante de Pilatos, em João 19:11, o que ele disse para Pilatos? Nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não tivesse te sido dada. Então toda a autoridade, inclusive a do judiciário, é dada por Deus, é constituída por Deus. E nós não estamos privados de fazer uso dos nossos direitos civis. Paulo fez isso. Se você ler Atos dos Apóstolos capítulo 16, você vai ver que em Filipos, Paulo disse: eu não posso sair daqui escorraçado, porque eu sou cidadão romano. O que Paulo está fazendo? Fazendo uso do seu direito civil. Quando ele esteve diante de Jerusalém, lá em Jerusalém, e queriam açoitar Paulo, o que ele disse? É lícito açoitar um cidadão romano sem que ele seja condenado? Paulo está fazendo o quê? Usando seus direitos. Quando ele estava diante de Festos e estava prestes a ser condenado, o que ele disse? Eu apelo para César. Paulo está fazendo uso dos seus direitos. Então nós, como cidadãos, fazermos uso dos nossos direitos civis e buscarmos os tribunais não é errado, não é pecado, desde que nós não estejamos buscando os tribunais para resolver os problemas internos da igreja. Uma coisa é eu buscar um tribunal. Eu tenho por exemplo, estou trabalhando para alguém e tenho os meus direitos feridos, não respeitados, e eu entro com uma causa trabalhista. Não tem nada de errado nisso, é um exemplo apenas. Não há nada de errado em nós buscarmos tribunais e resolvermos as causas. O que Paulo está condenando aqui no capítulo 6 é pegarmos problemas da igreja e querermos resolver nos tribunais ímpios, nos tribunais humanos, na justiça comum. Quantas vezes você já não viu na internet, e hoje em dia a gente vê isso com muita facilidade nas redes, quantas vezes você vê igrejas que estão tendo problemas e que levam as causas para a justiça? Quantas vezes você já viu, eu já vi na internet várias vezes, oficial de justiça chegando na porta de igreja para tirar pastor, coloca pastor, fecha igreja, dá problema. Quantas vezes você já viu isso? É disso que Paulo está falando. Eu conheço igrejas que tiveram divisões e depois foram brigar na justiça para resolver problemas, e irmãos de uma igreja não falavam com os irmãos da outra igreja, e gerou um problema na cidade. E acontecia o quê? Acontecia que não se respeitava mais os irmãos naquela cidade como embaixadores de Cristo. Dá para você imaginar um juiz ímpio, um juiz que não faz parte do povo de Deus, pegando uma causa do povo de Deus para julgar? Imagine processar a igreja, imagine levar a igreja na justiça, imagine colocar o pastor na justiça, imagine colocar o ministério na justiça, imagine perder alguma coisa e processar a igreja para tentar reverter. É o que Paulo está dizendo aqui. Repito, nós não somos proibidos de resolver nossas questões seculares nos tribunais, mas questões espirituais nós resolvemos no meio do povo que é espiritual. E a partir dessa introdução eu te convido a você ler comigo o capítulo 6. Ele começa esse texto dizendo assim no versículo de número 1: ousa algum de vós
tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? O que Paulo está dizendo? Ele não está chamando todos os juízes da terra de injustos e todos os crentes de justos. Justo é como Deus nos chama, não porque nós somos perfeitos, mas porque nós fomos justificados por meio de Cristo. Nós não somos justos porque não erramos, nós somos justos porque Cristo nos justificou. Então Paulo está dizendo: vocês são justos por meio de Cristo e vão levar as causas para serem julgadas por quem não conhece a Cristo. Coloca o versículo de número 2. Ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Irmão, isso é muito poderoso. O que Paulo está dizendo? Que muitos dos problemas nessa igreja era a ausência do conhecimento de que na volta de Cristo a igreja haverá de julgar o mundo. Eu tenho certeza que você alguma vez já olhou para algum cenário na política, na justiça, no Brasil ou fora dele, e você já se sentiu injustiçado. Ou algumas vezes você olhou e falou assim: isso que está acontecendo não é justo. Todos nós já passamos por isso alguma vez. Só que Paulo está dizendo o quê? Que quando Cristo voltar, nós, o seu povo, haveremos de julgar o mundo. Irmão, isso é tão poderoso que Paulo está dizendo o seguinte: nós, a igreja, haveremos de julgar a ONU. Nós, a igreja, haveremos de julgar os juízes dessa terra. Nós, a igreja, haveremos de estar com Cristo e julgarmos o Supremo Tribunal Federal. Nós, a igreja, estaremos com Cristo e julgaremos as nações. Nós, a igreja, estaremos com Cristo no grande julgamento que vai acontecer. E aí, diante disso, Paulo pergunta: se nós haveremos de participar desse julgamento, nós não conseguimos resolver os nossos problemas? Se nós haveremos de julgar o mundo, os juízes, os reis, os presidentes, será que nós não conseguimos resolver os nossos problemas internamente? O contendeiro é aquele que esquece que o céu não é aqui. Quem gosta de contenda e confusão é porque esquece que o céu não é aqui, mas existe algo maior que nos aguarda. Aí continue comigo o texto bíblico. Ele diz assim no versículo 3: não apenas vamos julgar o mundo, não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a essa vida. Não apenas vamos julgar as autoridades dessa terra, os homens dessa terra, como também julgaremos os anjos. Irmão, até o diabo, quando for julgado, nós vamos estar lá. E aí você me pergunta, você me responde: se nós haveremos de julgar até Satanás, a gente não pode resolver os nossos problemas? Se eu tenho um problema com o pastor Daniel, o pastor Reinaldo, eu tenho que pegar o meu problema com o pastor Reinaldo, problema ministerial, problema entre obreiros, e vou representar o pastor Reinaldo no fórum. Aí Jesus olha para mim e diz assim: Josué, você está processando o pastor Reinaldo? Você vai haver de julgar os anjos. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Continue comigo no texto, versículo de número 4. Ele diz assim: então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. A versão que está ali é a corrigida fiel, que é a mesma que eu tenho aqui na minha mão. Eu gosto muito da NVI quando fala desse texto, porque na NVI está escrito assim:
Portanto, se vocês têm questões relativas às coisas dessa vida, designem para si juízes que são da igreja, mesmo que sejam os menos importantes. Irmão, isso é tão forte, porque Paulo está dizendo o seguinte: se vocês têm algum problema para resolver, vocês não precisam ir à justiça. O menor de vocês, o mais simples do corpo de Cristo, é plenamente capaz de receber sabedoria para resolver o problema. O mais simples membro do corpo de Cristo é plenamente capaz de receber sabedoria para resolver as demandas. Porque foi o mesmo Paulo que disse o que lá no capítulo 1 dessa carta: Deus escolheu as coisas pequenas do mundo para confundir as grandes. Deus escolheu as loucas para confundir as sábias, as que não são para confundir as que são. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que questões da igreja, o mais simples membro pode ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria para resolver. Coloca o versículo 5, e é tão verdade que é isso que ele está dizendo, que ele diz assim: digo isso para envergonhá-los. Volta, isso. Acaso não há entre vocês alguém suficientemente sábio para julgar uma causa entre os irmãos? Pode voltar a corrigida fiel. Será que entre vocês não tem ninguém capaz, suficientemente sábio para resolver os problemas? Irmão, isso me choca, porque a igreja de Corinto se orgulhava dos seus dons. Está escrito o quê? Nenhum dom vos falta. O povo profetizava, falava em línguas, o povo pregava, o povo tinha vários dons espirituais, dons de cura, operação de maravilhas, tinham vários dons espirituais. Aí Paulo pergunta: não tem entre vocês ninguém sábio para resolver o problema? Que Espírito Santo é esse que só atua em línguas e profecias, mas não atua para trazer paz à comunidade da igreja? Aí eu não sei se você vai dar um glória a Deus, vou falar de novo. Que Espírito Santo é esse que eu sinto a glória, pulo, sapateio, relampeio e pego fogo, mas quando precisa resolver um problema, eu não tenho uma palavra de Deus para resolver o problema? Quando precisa dar um conselho, eu não tenho uma palavra de Deus para aconselhar quem está envolvido numa demanda da igreja. Eu estou pregando aqui hoje que Paulo está dizendo a essa igreja: existem dons de profecia, existem dons de línguas, existem dons de curar, existem dons de sabedoria, existem dons de conhecimento, mas Deus também levanta pacificadores no meio da sua igreja. Às vezes nós buscamos os dons que dão mais proeminência, os dons que dão mais visibilidade. E quais são os dons que dão mais visibilidade? Dom de profecia, dom de falar em línguas, subir no púlpito e pregar. Mas nós precisamos de todos os dons, inclusive aquele que senta com alguém depois para conversar, para resolver um problema, para ser pacificador. A igreja de Corinto era uma igreja que gostava muito de fogo, mas estava precisando de bombeiro. Não de bombeiro para apagar o fogo do Espírito Santo, mas de bombeiro para resolver os problemas na igreja, para resolver as causas da igreja, para apagar as demandas da igreja. O que a Bíblia está dizendo é que um crente pacificador é mais sábio do que um juiz ímpio. E Paulo está perguntando: entre vocês não tem ninguém que possa fazer isso? Não tem ninguém que possa resolver isso? Agora vamos ler do 6 ao 8. Ele diz assim: mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante infiéis. Na verdade é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Ou seja, vocês já estão errados de ficar brigando. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? 8. Mas vós mesmos fazeis a injustiça, fazeis o dano, e isto aos irmãos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: já é uma falta ter o problema, já não era para ter o problema. Já está errado o problema existir. Em outras palavras, ele está dizendo: vocês estão indo para o tribunal para resolver o problema, mas vocês já perderam. Não importa o que o juiz vai dizer,
vocês já perderam. Como assim, pastor? Independente de quem ganhar a causa na justiça, o reino de Deus já saiu perdendo. Independente de quem vai receber o veredito favorável no tribunal, o reino de Deus já perdeu. Porque o único que ganha quando tem litígios na igreja é o diabo. O único que ganha quando tem processos na justiça para resolver causas eclesiásticas da igreja é o diabo. Paulo está dizendo o seguinte: se for para comprometer o seu testemunho como cristão, sofra o dano, fique no prejuízo. Aleluia. É melhor ser tratado como bobo, porque alguém olha e diz assim: não, se eu fosse você eu já estava na justiça. É melhor ser chamado de bobo porque não entrou na justiça do que perder o testemunho. Paulo está dizendo o que para a igreja? Lembrando as palavras de Jesus: se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai-te com ele 2. Paulo está dizendo: pense no reino, porque o reino de Deus é maior do que uma causa na justiça. O reino de Deus é maior do que uma causa no tribunal. O reino de Deus é maior do que ter razão. O reino de Deus é o reino do Filho do seu amor, onde Cristo nos comprou com seu precioso sangue. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. E pior ainda, ele diz assim: mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano. Você sabe quem é que mais procurava a justiça? Quem causava o problema. Ou seja, as vítimas não estavam procurando, era quem causava o problema que procurava. Causava o problema e ainda buscava justiça para resolver o problema. Isso está acontecendo na igreja. Aí ele diz o que? Versículo 9. Ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Quem está falando? Vocês que estão entrando na justiça, você já está errado de ter causado o problema. Aí você ainda vai para a justiça para resolver o problema. E você ainda se acha crente? Ele está falando o seguinte: você causou o problema, vai para a justiça para resolver o problema e ainda acha que vai para o céu. Ele está dizendo: não, os injustos não vão herdar o reino de Deus. Pesado isso, né? Os injustos não herdarão o reino dos céus. E aí no versículo 10, ele cita uma série de outras coisas. O que Paulo está fazendo aqui? Preste atenção. Ele diz assim: não erreis, nem os fornicadores. Fornicação é ato sexual entre duas pessoas não casadas. Nem idólatras. Idolatria está colocado aqui porque em Corinto o culto aos deuses daquela época, e haviam 2 templos em Corinto, o templo de Apolo e o templo de Afrodite. Os 2 cultos eram regrados à promiscuidade sexual, por isso que ele coloca idolatria ali. Os fornicadores, os idólatras, os adúlteros, você já sabe o que é. Os efeminados, nem sodomitas, são eufemismos para comportamento homossexual. Nem os ladrões, nem avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Preste atenção em mim aqui. Parece que Paulo está mudando de assunto, não é verdade? Porque ele estava falando sobre demandas judiciais e de repente ele começa a falar: não é só o injusto que não vai para o céu, não. O fornicador, o idólatra, o adúltero, o efeminado, o sodomita, o ladrão, o avarento. Ele vai citando um monte de coisa. Por quê? Porque ele quer estabelecer para a igreja um padrão. Ouça isso: se essa igreja quisesse resolver os seus problemas nos tribunais, eles iam criar um problema enorme, pastor Valdemir, porque o tribunal só ia julgar aquilo que é crime, e nem tudo aquilo que é pecado é crime. Por exemplo, roubar é pecado, mas roubar também é crime. Mas adultério
Adultério é pecado, mas adultério é crime? Adultério não é crime. O pastor Reinaldo está aqui, sabe disso melhor do que eu. Adultério não é crime. Então, se a igreja pegasse os problemas e levasse para o tribunal, ia ter um problema enorme. Por quê? Porque aquilo que o mundo considera errado ou certo é um parâmetro muito baixo comparado à régua que Deus estabeleceu para nós. Nossa régua é outra, nosso parâmetro é outro. Nem todo pecado é crime. Há situações que são aceitas diante dos homens, mas que são reprovadas diante de Deus. Para se ter noção, Ateneu, que foi um homem que viveu na época do 2º século depois de Cristo, olha o que ele escreveu sobre a sociedade da época. Preste atenção. Ele escreveu o seguinte: nós temos prostitutas para o prazer, concubinas para o dia a dia, e esposas para termos filhos legítimos e guardarem a nossa propriedade. Isso era a sociedade que eles viviam na época. O camarada tinha esposa para gerar filhos, concubinas para o prazer, prostitutas para o prazer e concubinas para o dia a dia. Essa era a sociedade da época que a igreja de Corinto vivia. Agora imagina se esse povo falasse o seguinte: não, nós vamos tratar tudo nos tribunais. Quando chegasse no tribunal ia ter um problema, porque adultério não é crime, homossexualidade na época de Paulo e nos nossos dias não é crime, beber não é crime. Como é que a igreja ia tratar isso em tribunais? E eu acho tão poderoso isso, porque Paulo está dizendo o que para a igreja? Inclusive os maldizentes também não herdarão o reino de Deus. Porque a gente olha para esses textos e diz assim, está vendo? O fornicador, o idólatra, o adúltero, o homossexual. E Paulo diz, o fofoqueiro também. O fofoqueiro também. E eu gosto muito disso, sabe por quê? Irmão, deixa eu te falar, eu tenho um livro lá em casa, da editora Fiel, eu não me recordo do autor, mas o nome do livro é O que realmente a Bíblia fala sobre a homossexualidade. Pensa num livro bom. Esse livro, o autor, ele diz o seguinte: em nenhum lugar da Bíblia, você vai encontrar o pecado da homossexualidade sendo tratado de forma individual. E eu fiz questão de procurar, e é verdade. Em nenhum lugar da Bíblia a homossexualidade é tratada separadamente. Ela sempre está envolvida assim, com outros pecados: fornicação, idolatria, adultério, bebedice, falar mal da vida dos outros. Está sempre envolvida no meio, como um pecado, como outros pecados. E isso é tão poderoso, é que eu abro um parênteses no que eu estou dizendo, porque às vezes, irmãos, algumas igrejas pinçam alguns pecados, destacam alguns pecados e esquecem de outros. E às vezes é isso que gera revolta. Eu conheço, já tive convivência com algumas pessoas que são homossexuais, e uma das coisas que mais irritam essas pessoas, sabe o que é? É justamente porque parece que para a igreja só a homossexualidade é pecado. Aí prega só contra a homossexualidade, fala só contra a homossexualidade, aí o sujeito compra e não paga e está tudo bem. Aí o outro é adúltero e está tudo bem. Aí o outro é o maior fofoqueiro do bairro e está tudo bem. Aí Paulo está dizendo, não, homossexualidade é pecado, mas sexo antes do casamento também é, idolatria também é, roubar também é, ser avarento também é, ser beberrão também é, falar mal da vida dos outros também é. Porque nós como igreja não pensamos alguns pecados para pregarmos. Nós como igreja pregamos o que a Bíblia diz: sede santos assim como Ele é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Então Paulo está dizendo isso para a igreja. Não dá para a gente colocar um padrão jurídico para resolver questões espirituais. Aí ele coloca o versículo 11:
Vamos ver até onde dá para ir. E aí ele diz assim: e é o que alguns de vocês têm sido. Outra versão diz: alguns de vocês foram. Ele está dizendo o quê? A igreja de Corinto era formada por pessoas que lá atrás, volta o 10 por favor, Douglas, que lá atrás foram fornicadores, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos. Que igreja, irmão! Igreja cheia de ex. Cheia de ex. Esse dia eu fui pregar numa igreja que eu achei graça. Eu cheguei na igreja, sentei no púlpito assim, o pastor, a gente conversando no púlpito rapidinho. Aí ele falou assim: Josué, essa igreja é uma igreja dos ex. Eu falei: como assim, pastor? Ele começou: aquele ali é ex-viciado em drogas, aquele ali é ex-assassino, aquele ali é ex-traficante, aquele ali é ex-espírita, aquele ali é ex-não sei o quê. Foi falando. Aí eu olhei para a cara do pastor assim e falei assim: e o senhor é ex o quê, pastor? Aí ele falou assim: eu sou ex-presidiário. Aceitei Jesus na cadeia. Eu falei: meu Deus do céu, foi lá que eu aceitei Jesus, lá fui batizado, lá tive a minha primeira congregação, e estou aqui fora para dizer que Jesus Cristo salva, liberta, transforma e leva para o céu. Essa é a igreja de Corinto. Volta ao capítulo 11. Paulo diz assim: vocês foram isso, mas isso mexe comigo, mas vocês foram lavados, vocês foram santificados, vocês foram justificados. Aleluia! Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vocês não são mais isso, vocês foram lavados, justificados, santificados pelo nome do Senhor, pelo Espírito do nosso Deus. Deus vos libertou. Aleluia! Quantos foram libertos por Jesus Cristo? Vocês foram libertos. É isso que Paulo está dizendo para a igreja. Então se lembrem disso, desse padrão que Deus estabeleceu para vocês, e entendam, versículo 12, coloca no telão. E aí aquele texto famoso, né? Entendam: todas as coisas me são lícitas, ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo o seguinte: na sociedade que vocês vivem, é normal levar para o tribunal. Homossexualidade é normal, ser beberrão é normal, adultério é normal, fornicação é normal. Isso é permitido na sociedade, mas para nós que fomos salvos, não convém. Para nós que fomos salvos, não pode nos dominar. Para nós que fomos salvos, não faz mais parte da nossa maneira de vivermos. Nós fomos salvos para vivermos diferentes. Esse texto é tão poderoso que é usado até pela filosofia secular. O filósofo Mário Cortella, quando cita esse texto, ele diz assim: não convém, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. O que não convém? Não convém aquilo que denigre a minha honra, que mancha a minha história e que macula o meu caráter. Aí eu pego a frase dele e faço uma adaptação. No nosso caso não convém aquilo que não é compatível com o nome de Cristo, com a obra de Cristo e com a história de Jesus Cristo. O que convém para nós? Aquilo que glorifica o nome de Jesus Cristo. E aí Paulo continua, versículo 13. Veja o que ele cita aqui: os alimentos são para o estômago para os alimentos. Aí você olha e fala assim: pastor, ele está mudando de assunto. Tá, não. Deixa eu te falar algo, não se escandalize que eu vou dizer não. Paulo cita na sua carta alguns ditados de filósofos gregos. Por exemplo, não tem aquele texto, lá na frente vocês vão estudar isso, que ele diz assim: as más conversações corrompem os bons costumes. Essa frase não é de Paulo. Essa frase é de um filósofo grego chamado Menandro, que viveu séculos antes de Paulo. E Paulo coloca ela na escritura. Da mesma forma, essa frase aí, os alimentos são para o estômago para o alimento. Isso é uma frase dos dias de Paulo. É como se em português nós estivéssemos dizendo o seguinte: comida foi feita para se comer. É isso que ele está dizendo.
Comida foi feita para se comer. Aí você para e pensa assim, mas pastor, por que ele está falando isso aqui? O que isso tem a ver com a história? Te explico. Paulo está falando num contexto de práticas sexuais. Lembra? Capítulo 5 tinha um jovem que estava dormindo com a esposa do seu pai. Capítulo 6, a igreja levando as demandas para a justiça. E agora ele cita outras séries de pecados, também de cunho sexual. Adultério, homossexualidade, fornicação. Ele traz tudo isso de práticas sexuais, ele traz aqui nesse texto. E por que ele coloca isso? Porque essa frase, os alimentos são para o estômago para o alimento, significava o quê? Se eu não comer, eu vou morrer. Já viu aquela pessoa que chega em casa, geralmente é meio-dia, e diz assim, eu estou morrendo de fome? Já viu aquela pessoa que diz assim, eu ouvia isso direto, se colocar um boi na minha frente eu como? Já viu essa frase? Já viu? É o desespero de comer. É o que essa frase significa. Por que essa frase está aí? Porque Paulo está dizendo que o povo de Corinto, olha o que Paulo está dizendo, que o povo de Corinto olhava para a prática sexual como uma necessidade tão grande como se fosse um prato de comida. Está dizendo assim, pastor Valdemir, da mesma forma que se eu não comer eu morro, o povo pensava, se eu não tiver uma outra mulher eu morro. Não, se eu não tiver relações sexuais com meu namorado eu vou morrer, eu não estou me aguentando. É isso que essa frase significa. Aí Paulo traz o que para a igreja? Ei, vocês estão achando que vocês vão morrer por dizer não para o pecado? Vocês estão achando que a necessidade de alimentar os desejos é tão grande como a necessidade que o corpo tem de comer? Ei, Deus porém aniquilará tanto um quanto o outro. O corpo não é para a fornicação, o corpo não é para o pecado, o corpo é para o Senhor, e o Senhor para o corpo. O que Paulo está dizendo? O vosso corpo não foi feito para ter desejos sexuais que dominem vocês, a ponto de vocês viverem na dependência dos desejos. O vosso corpo foi feito para glorificar o nome do Senhor. Aí coloca o versículo 14. Por quê? Porque o Deus que também ressuscitou o Senhor nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Isso é lindo. O que Paulo está dizendo? Os alimentos vão perecer aqui, a comida vai ficar aqui, os prazeres carnais ficarão aqui, mas o vosso corpo, Cristo, o Senhor, o ressuscitará. É disso que ele vai falar lá na frente no capítulo 15, mas ele vai dizer o quê? Que quando Cristo vier, nós que estamos vivos, seremos transformados, e os que morreram, ressuscitarão. Irmão, isso é tão poderoso, porque ele está ensinando para a igreja e para nós o quê? Jesus não comprou apenas a minha alma, Jesus não comprou apenas o meu espírito, Jesus também comprou o meu corpo. Nós não somos de Deus apenas a alma, aleluia. Nós não somos de Deus apenas o espírito. O nosso corpo também foi comprado por Jesus Cristo. É por isso que o destino do nosso corpo, e isso aqui é para você ir para casa renovado, o destino do nosso corpo não é a sepultura, o destino do nosso corpo não é apodrecer definitivamente debaixo de 7 palmos, o destino do nosso corpo é quando a trombeta tocar, ser arrancado da sepultura, ser transformado pelo poder de Deus e subirmos às mansões celestiais. Então, se nós temos esse corpo que foi comprado, nós não podemos usá-lo para o pecado. Coloca o versículo 15, 16 e 17.
Ele diz assim: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Nós somos o corpo de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não por certo, eu explico, coloca o 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um só corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Paulo está dizendo que quando alguém deixava o seio do casamento e procurava uma prostituta, uma meretriz, como está ali no texto, e tinha relações sexuais com ela, ele se tornava com ela uma só carne. E isso aqui é tão curioso, porque, meu amigo Isaac, a Bíblia fala que quando nós nos casamos, quando eu e Rafa nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. E tem gente que pensa que serão dois uma só carne na hora que botou a aliança no dedo. Só que Paulo está dizendo claro que se tornam dois uma só carne na hora do ato sexual. É a união carnal. Serão dois uma só carne. E aí ele está dizendo o seguinte: seu corpo foi comprado por Jesus, você é membro do corpo de Cristo, e vai se tornar uma só carne com uma meretriz? Pesado, né? Alguém imagina, olha o que eu vou dizer, é pesado, mas é necessário. Alguém imagina Cristo se relacionando com uma meretriz? Ninguém imagina isso. E eu sou membro do corpo dele. Como que eu posso fazer isso? É isso que ele está dizendo para a igreja. Nós não podemos unir o nosso corpo ao pecado, porque estamos unidos com o Senhor em espírito. Coloca o versículo de número 18. Diante disso, fugi da fornicação. A palavra fornicação ali é a palavra porneia, que envolve todos os pecados sexuais. Fugi da fornicação. Diante do pecado carnal, irmão, só tem uma receita. Qual é? Perna para quem te quer. Sabe, aquela coisa de sair correndo. Todas as vezes que eu converso com algum jovem, ele pede algum conselho: ah, pastor, que está difícil, não sei o que. Eu falo: irmão, vou te dar um conselho só tem um conselho que você está vivendo. Qual? Corre. Não tem outro. Não tem outro não. Irmão, você pode orar, você pode jejuar, você pode subir monte, pode vir para a vigília, pode vir para culto de ensino, você pode ler a Bíblia todo dia. Não brinque com a carne. Não brinca com ela não. O conselho de Deus para nós é fugir, porque eu não me conheço tão bem quanto eu acho que me conheço. E eu não posso menosprezar aquilo que é destrutivo. Eu não posso testar os meus limites. Eu gosto muito de uma frase do pastor Josué Brandão, quando ele diz assim: não brinque com o pecado. Josué Brandão não, Josué Gonçalves. Não brinque com o pecado, porque o pecado pode te levar mais longe do que você deseja ir, te prender mais tempo do que você deseja ficar, e te cobrar um preço mais alto do que você está disposto a pagar. Então, diante de um cenário desse, qual que é o conselho de Paulo? Fuja, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Deixa eu explicar isso aqui rapidinho. Existem pecados que nós cometemos que são fora do corpo. Quer ver um exemplo? Se eu falo mal da Rafaela, ele falou sobre maldizente, né? Então, se eu falo mal da Rafa, tadinho. Se eu falo mal da Rafa, eu estou pecando. Mas é um pecado que eu estou cometendo fora do corpo. Estou prejudicando ela, não estou me prejudicando. Mas os pecados de cunho sexual, que é o que ele cita aqui na sua maioria, trazem malefícios para o corpo de quem comete. Quer ver um exemplo disso? Claro, Davi cometeu o adultério e não ficou só no adultério. Não foi só aquela coisa: fiz uma vez e acabou. A mulher engravidou, Davi teve que mentir, teve que mandar matar o camarada. Depois veio Natan, 9 meses depois, denunciou o pecado dele. A espada de Deus no céu da casa dele gerou uma confusão que Davi gerou pelo seu próprio pecado.
Da mesma forma a gente vê as consequências dos pecados sexuais hoje. Quer ver um exemplo? Gravidez indesejada, vergonha na sociedade, doenças venéricas, vingança, ciúme. Todos esses são pecados que prejudicam, além do prejuízo espiritual, trazem também prejuízo social. Então, se nós provocamos esses pecados, nós prejudicamos o nosso próprio corpo. Aí Paulo diz, faltam 2 versículos, segura 4 minutos comigo. Aí ele diz no versículo 19, coloca por favor: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso é lindo. Paulo está dizendo o quê? Vocês não são mais de vocês mesmos, vocês são templos do Espírito Santo. E a analogia de comparar com o templo é tão poderosa. Imagine comigo, você consegue imaginar alguém que trai a esposa, ou uma mulher que trai o marido? Aqui nós estamos num templo, templo da igreja evangélica em Alto Lage, Evangélica Assembleia de Deus em Alto Lage. Você consegue imaginar alguém traindo o seu cônjuge, entrando pela porta da igreja, de mãos dadas com um amante, num culto de domingo com a igreja lotada? Pensa no choque. A pessoa não faz isso, né? Quem trai, trai às escondidas. Não vai trazer o amante e vai entrar de mão dada no meio da igreja. Você imagina alguém chegar no templo de mãos dadas com uma meretriz? Você imagina isso? Eu vou além. Você imagina alguém nos bancos da igreja, num culto de domingo, assistindo vídeos pornográficos? Não conseguimos imaginar isso. Por quê? Porque a pessoa está no templo e espera-se um certo comportamento no templo. A pessoa às vezes faz as escondidas, mas não vai fazer no templo. Aí Paulo diz assim: vocês têm tanto zelo pelo templo físico, mas não se esqueçam, o templo do Espírito não são 4 paredes. O templo do Espírito é o vosso corpo. Então, se eu não faço publicamente, por que eu vou fazer secretamente? Essa hora, glória a Deus, diminui, né? Mas deixa eu apertar mais um pouquinho. Se eu não faço diante dos olhos das pessoas, por que eu vou fazer diante dos olhos do Espírito Santo? Às vezes a gente fala assim: eu não posso fazer isso que o pastor vai ver, eu não posso fazer isso que o ministério vai ver, eu não posso fazer isso que o irmão vai ver, sendo que o nosso pensamento é: eu não posso fazer isso porque o Espírito Santo está vendo. Porque esse templo tem hora para abrir, tem hora para fechar. Tem culto na quarta, tem culto no domingo, tem culto na segunda-feira. Mas o Espírito Santo está conosco de manhã, de tarde, de noite, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Se você e eu fomos comprados pelo Espírito Santo, Ele habita dentro de mim, habita dentro de você. Aleluia. E isso requer de nós um certo comportamento. Coloca o versículo 20, que é o último do capítulo. Ele diz assim: lembrem disso. Por quê? Porque vocês foram comprados por um bom preço. Então glorificai, pois, a Deus com o vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertencem a Deus. Jesus não nos comprou, nos fez livres para fazermos o que queremos. Jesus nos comprou para vivermos para a sua glória. Eu gosto muito de uma frase, embora eu discorde de algumas coisas que ele escreveu, mas eu gosto muito de uma frase de Agostinho de Hipona, quando ele disse assim: quanto mais escravo de Jesus eu me torno, mais livre eu me sinto. Vou falar de novo. Quanto mais escravo de Jesus eu me torno, mais livre eu me sinto. O que Paulo está dizendo é: eu fui comprado por um bom preço. Então eu sou livre para não processar meu irmão na justiça. Eu sou livre para não viver adulterando. Eu sou livre para não viver na mentira. Eu sou livre para não ceder às paixões. Eu sou livre para não viver para mim mesmo. Eu sou livre para ser templo do Espírito Santo.
Santo. Eu sou livre para ser cheio do Espírito Santo. Eu sou livre para viver a vida para a glória de Deus. Aleluia! Quantos são livres e foram comprados por um bom preço? Então eu espero que Deus em Cristo Jesus tenha falado ao seu coração. Vamos nos pôr em pé e vamos orar. Oh, glória a Jesus. Tem mais alguém sentindo a presença de Deus aqui nessa noite? Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Fecha os teus olhos e vamos orar. Deus bendito, nós te louvamos por tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor fala conosco através das Escrituras. Te louvamos pela iluminação e direcionamento do teu Espírito. Que essa palavra ache o coração da tua igreja, seja boa semente em terra fértil, frutifique para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Quem foi abençoado, diga glória a Deus.